Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos continuar o assunto sobre dinâmica de populações vendo um tópico que é aquele em que a gente tenta contar o número de indivíduos, né, na natureza por meio de uma técnica chamada marcação e recaptura. Então aqui a gente tem um exemplo, um inseto com uma coloraçãozinha aqui, duas bolinhas amarelas, uma branca, isso aqui é um código de marcação. Tá? Então a gente pode fazer isso na natureza para estimar o número de indivíduos na população. Bom, o primeiro ponto sobre a estimativa da densidade populacional é saber que existem organismos que têm uma facilidade de serem amostrados, né? Por exemplo, plantas, outros animais que a gente vai chamar de animais sésseis, né? Organismos sésseis, não só animais, mas plantas também, que são aqueles que ficam fixos no substrato. Então, para esses animais, é relativamente fácil a gente estimar a densidade populacional. Uma vez que eles estão parados, a gente pode estabelecer alguns métodos de coleta e contá-los na natureza. Entretanto, a gente sabe que para os organismos móveis, isso nem sempre é possível, né? Então existe uma dificuldade muito grande da gente tentar estimar a população de uma determinada espécie em que essa espécie tenha seus organismos muito móveis. Aqui dois exemplos. Para isso, então, nós vamos usar a aplicação de um método chamado método de marcação e recaptura. Existem vários métodos, nós vamos usar eu vou dar aqui para vocês um exemplo. E aí você, depois dessa técnica, a gente faz a posterior estimativa dessa densidade populacional. Tá ok? Bom, primeiro ponto que a gente tem que entender sobre essa técnica de estimativa da densidade é identificar os indivíduos, né? Saber fazer uma marcação. Alguns indivíduos já possuem algumas suas marcas naturais, né? Por exemplo, aqui a gente está vendo um padrão de barbatana de tubarões, onde algumas cicatrizes já nos permite identificar esses três indivíduos. Então, alguns animais possuem suas próprias marcas naturais ou machucados, né? Padrões de coloração. Isso facilita, é como se fosse uma identidade, uma impressão digital desses animais ou desses organismos. Entretanto, para aqueles em que a gente não consegue fazer esses padrões, identificar padrões naturais, nós podemos fazer o que a gente chama de marcas artificiais, que são as marcas aplicadas por nós ou por qualquer pesquisador. Então aqui a gente tem um exemplo, né, uma tinta especial na asa de uma borboleta, identificada por um número. E aqui nesse caso, um siri com a plaquinha de identificação. O importante, nós vamos utilizar esse método aqui, e o importante da técnica de marcação e recaptura é que ela é melhor utilizada em populações fechadas. O que é uma população fechada? São populações em que o ambiente em que elas vivem não mudam muito em relação ao número de indivíduos no intervalo entre a primeira amostragem e a segunda. Aqui, então, aqui embaixo nós temos o exemplo de população aberta. Na primeira amostragem nós tínhamos um número fixo de indivíduos, só que entre uma amostragem e outra, alguns indivíduos entram na população e outros saem com muita facilidade. Então, no final das contas, o número de indivíduos final na população que a gente vai estimar pode estar com erro. Por quê? Porque muitos indivíduos podem ter entrado ou muitos podem ter saído nesse intervalo sem a gente saber. Então, o melhor é sempre populações fechadas, ou seja, aquelas populações que não ocorre muito isso. Exemplo, um lago isolado de outros lagos próximos. Então, os organismos que podemos estudar aqui nesse lago, teoricamente, a população desses organismos não vai ser grandemente afetada entre uma amostragem e outra, se essas amostragens também forem espaçadas em dias ou até mesmo semanas. Ao contrário, que um exemplo de uma população provavelmente aberta, se a gente estiver trabalhando com indivíduos móveis, por exemplo, anfíbios, né, em um conjunto de lagoas, como essa aqui, é provável que nós ou teremos que trabalhar com todas as lagoas ou corremos o risco de uma população amostrada em uma semana já estar totalmente modificada porque houve entradas ou saídas de organismos vindos dessas outras lagoas. Então, tomando esse cuidado, o próximo passo é a gente entender quais são os pressupostos para a técnica de marcação e recaptura. Então, os principais são esses aqui. A probabilidade de capturar os indivíduos tem que ser a mesma. Ou seja, a marcação que nós fizermos nos indivíduos, elas não podem prejudicar
a probabilidade de capturar indivíduos também não marcados. As marcas não podem estar perdidas ou não podem ser confundidas. Tá? Então, se a gente faz um padrão de coloração, esse padrão de coloração ele tem que identificar os outros indivíduos também. A marcação não pode afetar o comportamento do animal e nem suas chances de mortalidade. Então aqui a gente tem 3 exemplos, né, que podem, de certa forma, ser usados. Esse segundo exemplo aqui, ultimamente nós usamos anilhas com menos cores, de preferência uma coloração não muito chamativa, justamente para evitar com que esse animal seja visualizado mais facilmente por seus predadores do que um animal que não tem a marcação. Bom, e o que se trata essa técnica de marcação e recaptura? Então, os estimadores baseados nessa técnica consistem em 2 amostragens. Na primeira amostragem, nós vamos capturar vários animais, o máximo que a gente conseguir. Nós vamos marcar esses animais e vamos retornar esses animais à população para que eles se misturem aos animais não marcados. Numa segunda amostragem, que pode demorar alguns dias ou algumas semanas, nós vamos capturar novamente um conjunto de animais, o máximo que nós conseguirmos. Contaremos naqueles animais capturados quantos estavam marcados na primeira captura, então a gente vai chamar esses animais de recapturas. E depois nós vamos devolver esses animais à população. Então, os valores que nós vamos precisar, os parâmetros, são o número de indivíduos que nós marcamos na primeira, o número de indivíduos que nós conseguimos capturar na segunda e o número de indivíduos recapturados nessa segunda amostragem. Então, aqui um exemplo, né? Em um determinado ambiente, suponhamos um mangue, nós capturamos alguns caranguejos. Essa amostra de caranguejos, então, nós vamos marcá-las. Aqui a gente fez uma marcação, 12 caranguejos marcados, e nós vamos devolver esses caranguejos no mangue. Com o tempo, esses caranguejos vão se misturar na população. Numa segunda amostragem, alguns dias depois, nós recapturamos mais uma parcela desses caranguejos. Nesse exemplo, nós conseguimos capturar 15 caranguejos nessa segunda amostragem. Desses 15, 4 estavam marcados. Certo? Então a técnica se baseia nisso. Nós vamos usar essa fórmula aqui. Tá? Nós esperamos que os marcados na segunda representam a proporção daquela população que foi capturada. Se isso é verdade, então na primeira amostragem nós também temos que aqueles que a gente marcou representam a mesma proporção em relação ao número de indivíduos da população. A fórmula então seria assim: NP, ou seja, número de indivíduos na população, é igual a N1 vezes N2 dividido por M2. N1 é a primeira marcação, N2 os indivíduos capturados na segunda amostragem, M2 seriam os indivíduos já marcados. O grande problema dessa técnica é que, preferencialmente, o nosso M2 seja maior que 8. Então a gente tem que ter um esforço de captura de modo que na segunda amostragem a gente tente capturar mais que 8 indivíduos, porque senão o estimador ele vai ficar um pouquinho tendenciado e a nossa estimativa pode falhar, ou seja, a gente pode estimar um número de indivíduos muito menor do que o realmente ocorre ou muito maior. No exemplo então que eu dei aqui para vocês, né, então nós temos o N1 12, o N2 15 e o M2 4. Então 12 vezes 15 dividido por 4. Essa população aqui está estimada em 45 indivíduos. Tá ok? Bom, gente, quando que essa técnica não funciona bem? Então, para populações abertas, como eu falei, quando os animais marcados possuem a maior tendência a serem recapturados, né? Então não adianta a gente fazer uma marcação muito visível, porque nós vamos sempre recapturá-los e aí a técnica vai ficar prejudicada. Ou quando os animais marcados têm maior chance de mortalidade, né? Usar uma tinta tóxica, usar uma marcação que causa estresse nos animais, isso não é interessante. Ou então quando as marcas são facilmente perdidas. Também usar um tipo de marcação que vai ser perdida em poucas horas não é interessante. Essa técnica não vai ter eficiência. Tá ok, pessoal? Então tá aí mais uma videoaula, uma revisão da aulinha passada. Bons estudos, procurem nas referências, nos livros que a gente tem como referências, mais detalhes sobre essa aula. Abraço.